Não há cumprimento de promessa que seja respaldado pela quebra de princípio. Mesmo que você chegue no topo, mesmo que você realize, mesmo que você ouse dizer, foi Deus que me deu, Deus vai dizer, se quebrou princípio, eu não tenho nada a ver com isso. Quando você espera por muito tempo algo que você deseja muito, mas não vem, não é que você deixa de desejar, mas você bloqueia a expectativa. Você diz, eu não conto mais para ninguém, eu não toco mais nesse assunto. Um exemplo, se a mulher passar dos 30 e tiver tido a vida toda desejo de casar e perceber que já está chegando nos 40 e ainda não casou, ela já não gosta mais de entrar nesses assuntos. Não de forma séria, para poder dizer se tem alguém, se não tem, se vai casar de branco, se não vai. Para ela perde aquela glamorização do sonho em razão do tempo. Porque como disse Salomão, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então há ali um desejo e mais do que isso, uma necessidade que só pode ser suprida por poder. O texto diz que Geazi olha e apesar dela dizer que não precisa de nada, ele diz, olha, mas o marido dela é avançado em idade e ela não tem filho. Isso aqui é um caso raro, porque você não vê no Antigo Testamento alguém direcionando a esterilidade ao homem. A esterilidade sempre é direcionada à mulher. É um caso raro, aonde tanto o profeta quanto Geazi dizem, aqui não há filhos, e não é por ela, é por ele. Então, fica claro que é porque o seu marido é avançado em idade, só que ela é uma mulher fiel. Complete aí, por favor, ela é uma mulher fiel. Preste muita atenção nisso. Essa mulher é uma mulher que só pode ser chamada mulher naquela sociedade, dentro da cultura judaizante, se ela permanecer com a sua hereditariedade. Que é isso? A mulher só alcançava o respeito que lhe era dado naqueles dias se ela tivesse filhos. Agora você vê, ela teria até um direito, por causa da esterilidade do marido, de contrair outras núpcias, mas ela não faz isso. Ela é fiel a ele, escute isso. Ela é fiel a ele, isso aqui é lindo, porque quando você vê que num ser humano há um desejo muito grande, mas ele é mais fiel ao princípio do que ao desejo. Porque você leu comigo aqui, o final da história dela não é sem o filho que ela desejava. O final da história dela é com filho. E quem lhe abriu, quem lhe deu vitória ao esposo foi Deus. Quem colocou esse filho no ventre dela foi Deus. Esse menino é cumprimento de promessa de Deus. Aí você vê, ela não permitiu com que o seu desejo suplantasse os seus princípios. Tem gente que deseja tanto algo que faz o que tiver que fazer para alcançar, sim ou não? Sim ou não? Há quem diga, virou até quase que regra, se é para você ser feliz, vale tudo. Olha para quem está do teu lado e diga, vale não. Vale não. Se é para realizar seu sonho, faça o que tiver que fazer. Os fins justificam os meios. Justifica não. O pessoal até brinca, né, dentro da nossa bolha cristã, aonde tem aquele ditado que no mundo é popular, mas para nós é assinado pelo próprio Satanás, aonde diz, se te faz feliz, faça. Assinado capeta. Só pode. Há nela um desejo, e digo mais, um desejo legítimo. Ela era respaldada pelas legitimidades da lei para poder ter um filho, mas ela é fiel a este homem avançado em idade. Para não cumprir o desejo, ou por não cumprir o desejo, ela mantém o princípio. De que princípio nós estamos falando aqui, por exemplo? O princípio da fidelidade. Deus está dizendo, não há cumprimento de promessa que seja respaldado pela quebra de princípio. Mesmo que você chegue no topo, mesmo que você realize, mesmo que você ouse dizer, foi Deus que me deu, Deus vai dizer, se quebrou princípio, eu não tenho nada a ver com isso. Se teve que desfazer a família dos outros para fazer a tua, Deus não tem nada a ver com isso. Se teve que pisar nos outros para você crescer financeiramente, Deus não tem nada a ver com isso. Sua ganância pode ter te dado, tua ousadia pode ter te dado, tua vontade pode ter te dado, só não diga que Deus não te deu. Por quê? Porque Deus não quebra princípio para cumprir promessa. Agora, aqueles que amam a palavra,
palavra, aqueles que amam os mandamentos do Senhor, aqueles que têm mais prazer de agradarem a Deus do que agradarem a própria carne, fica em paz, porque Deus está dizendo: se houver desejo não suprido, mas houver cumprimento de princípio, por você cumprir o princípio, eu te darei uma promessa, eu cumprirei o desejo do seu coração. O que eu estou dizendo aqui? O que eu estou querendo dizer para você entender? Essa mulher, ela tem o perfil de uma mulher que tem que lidar com a dor. E por que eu digo isso? Porque quando Eliseu pergunta o que ela deseja e ela diz que de nada, na verdade ela deseja um filho. Só que ela não expõe isso, porque ela não tem mais expectativa que ninguém possa fazer isso por ela. O texto diz que ela recebe muita gente. Ela é uma mulher do povo. Ela recebe os estrangeiros daquela região e os domésticos também. Quem recebe muita gente, quem tem um círculo de relacionamentos muito grande, já passou por muita coisa. Quer encontrar uma pessoa traumatizada? Procure uma pessoa generosa. Quer encontrar uma pessoa que já tenha lidado com a dor? Procure alguém que já confiou. Não procure dores no avarento, ele não confia em ninguém. Não procure dores no traidor, ele só usa as pessoas. Agora procure alguém cujo coração alegra a Deus, e você verá marcas de sofrimento na vida dessa pessoa. Porque confia, porque perdoa, porque abre a porta. Camille, você está dizendo isso porque é errado? Não, gente. Porque a única forma de viver é assim. E quem não vive desse jeito só existe. Só existe. Não tem dor, mas também não tem vida. Não tem trauma, mas também não tem testemunho. Não tem sofrimento, mas também não tem aprendizado nenhum. Porque, irmãos, a alegria é muito bom, mas ninguém instrui a gente como a escola do sofrimento. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. Ninguém instrui a gente como a escola do sofrimento. Aí isso me faz entender porque Davi, Jeremias e Paulo salmodiaram a mesma coisa, quando ao final de cada vitória, pela dor que superaram, eles diziam: foi-me bom ter sido afligido. Quem aqui já passou por um processo da vida que na hora queria morrer, mas depois que acabou falou: mas foi bom, foi bom. Serviu, ajudou, tornou de você a pessoa que você é hoje, né? É basicamente a mesma coisa. Então havia nela algo aqui que mostra que ela não quer se relacionar com o sobrenatural. Só que aí Eliseu não vai mais perguntar o que ela quer. Porque assim como ela o constrangeu a comer pão em sua casa e a servi-lo, sem perguntar para ele o que ele queria, ele agora vai agir como ela. Por quê? Porque isso aqui é Deus na vida de Eliseu, representando como ele age na nossa vida quando deseja nos abençoar. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Quando Deus quer te abençoar, ele não precisa da sua autorização para fazer isso. Existem coisas que Deus vai te dar, cujo maior que o sentimento de alegria que você vai sentir é sentimento de constrangimento. Você vai dizer: quem aqui já chorou na presença de Deus num culto como esse, porque se sentiu tão acolhido, tão abraçado pelo Espírito Santo, que apesar de muito alegre, maior era o constrangimento. Você chora de quebrantamento, você diz: eu não mereço esse amor, eu não mereço essa graça, eu não mereço essa presença. Jesus, são as lágrimas mais gordas que a gente tem, são as de quebrantamento. Então, quando Deus quer te abençoar, ele não precisa da sua autorização. Por isso que ao perguntar o que ela queria, ela bloqueia a bênção, dizendo: nada. Porque quem fala aqui não é o desejo, é o trauma. Trauma de quê, Camila? De alguém que já recebeu muita gente em casa, e eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. De alguém que achou que pela hospitalidade dela deveria pagar com profecia que Deus não falou. E não me diga que isso não existe não, porque tem gente que não parece profeta, parece mendigo. Basta você dar um café da manhã para ele que ele já começa: assim diz o Senhor. E Deus está dizendo: eu não estou falando nada. Dá um presente e como ele não tem nada para te oferecer materialmente, ele faz uso do dom para tentar te oferecer algo que o dinheiro não compra. Quantos dizem assim diz o Senhor quando Deus não falou nada? Quantas pessoas no nosso meio
escandalizadas e apostatadas da sobrenaturalidade do mundo espiritual, porque não aguentam mais gente que bate palminha e diz: conta 30 dias. A gente conta 30, conta 60 e não acontece nada, porque não foi Deus que falou. A gente tem que ter um discernimento tão grande, tem que perceber quais são os esquizofrênicos espirituais. Nada contra a enfermidade, porque é uma enfermidade que precisa ser tratada, mas eu estou falando dos espirituais. O que é esquizofrenia espiritual? Não é aquela pessoa que é o falso profeta, é aquela pessoa que acha que Deus está falando mesmo. E os falsos profetas ainda, que querem nos enredar com a sua neurolinguística e querem dizer que Deus está falando o que não falou. Tem que ter discernimento. Os falsos profetas me irritam, mas quem me irrita mais são os que os ouvem. Porque se você ouvisse Deus em casa, tu não confundia a voz dele na rua. Mas não busca em casa, não faz uma devocional, só vem para a igreja para ouvir Deus na igreja. Irmão, ouvir Deus na igreja é bom demais, só que aqui ele fala com todo mundo, no teu quarto ele fala só contigo. E quando tu aprenderes a ouvir a voz de Deus individualmente, tu não confunde ela mais no meio de multidão nenhuma. Pode estar todo mundo dizendo é Deus, mas se for bezerro de ouro você diz não, porque eu conheço a voz de Deus. Está traumatizada. Agora ela tem a oportunidade de estar diante de um profeta verdadeiro, mas quase bloqueia a bênção. Avalia dela, bem como a nossa, é que quando Deus decide nos abençoar, Ele não depende da nossa autorização. Quem aqui já viu gente que não presta ser abençoado? Não se manifesta, calma. Deus não depende da tua autorização e nem da do abençoado para autorizar. A Bíblia diz que de Deus é o dar. E olha o que diz ainda mais, que Ele dá a quem Ele quer. Camila, qual é o critério? Soberania, isso não te cabe. Para de ficar indagando porque ele, porque ela, porque ele. Quando você faz isso, você não se põe contra ele nem contra ela, mas contra a soberania do Deus que dá a quem quer. Fica na tua. Fica na tua. Então ela diz, eu não preciso de nada, mas ele vai usar a mesma coisa que ela usou para com ele. E ele vai dizer assim para ela, neste tempo determinado, ele não pergunta mais, ele libera. Aleluia. Aleluia. Deus santo, aleluia. Tua culpa, teus traumas, rebadagassúria, tua consciência, eu não estou falando dela agora não, estou falando de você. Você que já se relacionou, você que já foi traída, rejeitada, abandonada, você que já confiou e não recebeu na mesma moeda aquilo que deu, você que plantou, mas ainda não está colhendo aquilo que você semeou, você que está aqui e diz, Camila, eu tenho vivido dias difíceis porque descobri que minha pior inimiga sou eu mesma, é a minha culpa, é a minha dor, são os meus medos que têm me impedido de viver o cumprimento das promessas de Deus. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, nem tua culpa, nem tua paralisia, nem teus medos, porque quando o meu braço se estende sobre a tua vida para te abençoar, tua culpa não me para, tua consciência não me para, tuas paralisias não me paralisam, teus medos bloqueiam você, não bloqueiam o teu Deus. Eu vou falar de novo, os teus medos bloqueiam você, eles não bloqueiam o teu Deus. Camila, eu não tenho orado porque eu tenho me sentido culpada e por isso eu sinto que Deus não vai me abençoar. Aí ele me parou aqui nesta manhã para dizer, quando eu quiser te abençoar, eu não dependo da tua autorização para fazer isso. Eu vou abrir, eu vou abençoar. Não são teus traumas que vão me parar. Teus traumas paralisam você, não paralisam a mim, diz o Senhor nesta manhã. Por ela não recebia. Até porque quem está muito acostumado a servir tem dificuldade de ser servido. E a gente acha que isso é serviço, mas não é, é orgulho. E a vontade de não querer dever nada a ninguém. E o que está por trás disso? Trauma. Porque um dia alguém te fez acreditar que você era devedor de gratidão eterna. E aí um dia você serve alguém com amor.
E no outro dia você que era o aliado, para a pessoa que você serviu, você se torna o opositor. Normalmente, por trás de alguém que deseja, mas bloqueia a bênção, há alguém traumatizado. Ou pela culpa, pela paralisia, ou pela ofensa, ou por já ter servido alguém e depois a pessoa disse que você só serviu por interesse. Então essa pessoa não quer mais ser servida, não quer mais ser abençoada. Então ela diz nada, só que ele diz neste tempo, e aí ele não pergunta, ele libera. Meu Deus, eu estou sentindo, irmão, não é todo dia, mas hoje Deus está mandando liberar isso aqui. Oh, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado aí agora. Oh, Jesus, não vem de hipocrisia não, que depois tu passar o gel. Sacode ela aí agora e diga, não vai perguntar mais nada. Diga, ele vai liberar, ele vai liberar, ele vai liberar, ele vai liberar, ele vai provar que não depende da tua autorização. Ele vai te curar, ele vai te curar.